Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, se tem um jogador que eu acompanho desde que eu sou criança e eu sou fã dele, esse jogador é o Viswanathan Anand, a lenda aí do xadrez mundial, um jogador indiano, é tido como o mais forte jogador não russo, depois de Bob Fischer. Depois de Bob Fischer e tirando os russos, o jogador mais conhecido como o jogador mais forte. E o Anand, pessoal, foi 5 vezes campeão mundial, né? Então a gente tá falando aqui, né, de uma lenda mesmo do esporte. E quem foi tirar o título de Anand foi ninguém menos do que Magnus Carlsen, né? Em 2013 e defendeu em 2014 de novo contra o Anand, né? Venceu aí o Anand 2 vezes na disputa do Mundial. Então a gente tem realmente uma lenda aqui, né? O jogador que tirou o título de campeão mundial das mãos de Kasparov, de Kramnik, né? Defendeu contra Kramnik. Então realmente aqui um jogador especial. Quero agradecer o Enzo Armani e o Peterson Souza, inscritos que sugeriram essa partida que a gente vai ver agora, que é tida por muitos como a imortal aí do Anand, né? E vocês, se tiverem sugestões também de partidas do Anand que vocês gostam, podem colocar aí na descrição do vídeo também pra gente seguir nessa playlist, tá bom? As melhores partidas de Viswanathan Anand. Vamos então começar a playlist aqui com essa partida maravilhosa. Viswanathan Anand abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui D5, olha aí a defesa escandinava pelo Joël Lothier. O Joël Lothier era tipo um dos melhores jogadores da França na época do Anand, tá? Campeão da França e tudo mais. Então era como se fosse o Maxime Vachier-Lagrave aí de hoje em dia. É um top jogador aí do mundo, do país da França, tá? Vamos lá então, o Anand captura E por D5, temos dama por D5 e agora cavalo C3, né? As brancas adoram quem joga escandinavo, jogar contra a escandinava porque desenvolve uma peça com o tempo sobre a dama, mas nem tudo são flores, é uma abertura perigosa. Dama em A5 foi jogado pelo Joel. E agora D4. Temos cavalinho F6, cavalinho F3 e aqui C6. O Joel segura bem as casas de B5 e D5. Bispo C4 foi jogado aqui pelo Anand, bispo em F5. E agora cavalo em E5 aqui pelo Anand. Não é o lance mais jogado da posição aqui de longe, bispo D2. Para quem estuda a abertura, a teoria, os grandes mestres que estudam isso. Em geral, o bispo D2 é o lance mais jogado. Aqui o Anand já vai para esse lance cavalo E5, vamos ver o que ele está querendo. E6 foi jogado, o Lothier segue querendo desenvolver o bispo de casas escuras. E agora o Anand já parte para o ataque aqui com G4, esse é o Anand. Ele tem um estilo muito tático, ele pensa muito rápido, também ele foi campeão mundial de Blitz, um dos maiores jogadores de Blitz aí da história também. Bispo G6 foi jogado e agora H4, Anand não quer nem saber, vai pra cima aqui do bispo. Temos cavalo de bem em D7, o Joel desenvolve peça. O Anand troca cavalo agora ali em D7, cavalo por D7, cavalo por D7. E H5, o Anand tá mesmo querendo perseguir o bispo aqui de Casas Claras. Bispo em E4, colocando o bispo aqui numa insegurança e atacando a torre, né? O cavalo não pode capturar o bispo por conta da cravada aqui, o rei não pode ficar em xeque, né? Então a partida seguiu com torre H3 aqui pelo Anand, saindo do ataque do bispo. Que é isso? O Anand jogou H4, H5, G4 e torre H3. O que ele tá fazendo? A partida seguiu com o bispo G2 aqui atacando a torre. Torre em E3 e agora cavalo B6. O Joel ataca aqui o bispo do Anand. Bispo D3 foi jogado e agora cavalo D5 atacando o cavalo, atacando a torre. E o Joel tá querendo castigar essa saída prematura da torre aí do Anand. E o Anand não tá nem aí, ele joga o lance agora que exclama aqui na posição. Muitas pessoas se desesperariam nessa posição, o Anand não, ele tem tudo sob controle. Ele sabia que isso ia ser jogado e segue com o seu plano F3. Olha só, ele quer mesmo prender esse bispo. O Anand tá de olho nesse bispo desde o começo da partida, né? Mas aqui realmente a ideia é essa, né? O bispo agora tá preso. E tudo bem se aqui o Joel tivesse capturado a torre e não foi o lance jogado, porque o Anand ficaria aqui com 2 peças pela torre, né? Eu digo 2 peças porque o bispo não tem mais como fugir. O Joel ainda poderia, não foi jogado aqui nessa posição, poderia tentar complicar as coisas com um lance como o bispo A3, um lance de efeito aí, né? Se o peão captura o bispo, tá vindo dama por C3 e o bispo também tá ameaçando capturar o peão. O Anand poderia simplesmente voltar aqui o bispo e o bispo aqui de G2 vai ser capturado cedo ou tarde, né? Pode seguir jogando dama B4, atacando os peões, torre B1 protegendo aqui em B2, dama por D4,
mas agora depois de B por A3, dama por A3 cheque e rei F2, o bispo vai ser pego. E aí eles cairia levando um peão, bispo por F3, dama, opa, mouse sleep, perdeu! Dama por F3 aqui, a gente teria uma posição vantajosa para o Anand, né? Um par de bispos aqui por uma torre, tem alguns peões a menos, mas a posição aqui compensa, né? Uma torre bastante ativa, um rei que ainda não deu roque. Então, de fato, F3 é um lance que exclama aqui pelo Anand, provocando cavalo por E3. O Joel prefere seguir pressionando aqui em C3 com bispo B4, vai para essa ideia interessantíssima. Aqui, outra opção seria cavalo por C3, né? Depois de B por C3, dama por C3 cheque e bispo D2, atacando a dama e a dama fica protegendo agora a torre. Aqui, depois de dama por D4, poderia seguir rei F2, mais uma vez com o tema do bispo preso aqui, né? Então seria uma possível continuação, ainda assim com uma pequena vantagem aí para as brancas. O Joel preferiu essa ideia de bispo B4, foi assim que seguiu a partida. Temos rei F2, o Anand segue perseguindo esse bispo e esse bispo cai atirando então. Ah não, ainda agora é o outro bispo que joga aqui. Bispo por C3, temos B por C3 e dama por C3. O Joel vai criando complicação aqui na posição, captura um peão, tá atacando a torre. O Anand tá com a outra torre atacada também. Temos torre B1 e agora dama por D4, cravando aqui a torre. A torre tá aqui cravada ao rei. E agora torre por B7. Que frieza do Anand. Que lance sensacional. Tentando castigar o rei aqui que ainda não deu roque. O ponto todo é que esse bispo vai ser capturado cedo ou tarde. Ele não tem como escapar daí. O Anand, mais uma vez, não está se preocupando com esse lance cavalo por E3. Não foi jogado. Simplesmente bispo por E3 atacando a dama. E o bispo vai cair na sequência. Ele tem uma torre bem colocada na sétima. Então aqui seria a posição dos sonhos para o Anand. O Joel Lothier aqui segue, portanto, com torre D8 agora na posição, colocando mais uma peça em jogo. E aqui o Anand vai para um lance que exclama, aqui um lance maravilhoso, o lance H6, pessoal. Um lance extremamente profundo, pessoal. Nós vamos entender esse lance, eu vou voltar nesse lance para a gente entender algumas variantes no final aqui da partida, tá bom? Agora a partida seguiu aqui com G por H6, o Lothier captura o peão. E aqui o Anand vai para um lance sensacional, H6 seguido do próximo lance. Dá para entender a genialidade desse indiano. Olha, pessoal, olha aquilo. Eu não vou nem falar para dar pausa e tentar achar. Bispo G6, pessoal. Bispo G6, né? Aqui, H6 seguido de Bispo G6. É muito fantástico o que o Anand está fazendo aqui. Bispo G6 abre aqui um ataque descoberto sobre a dama. Então a dama do Lothier está atacada. Não adianta capturar aqui a dama, não foi lance jogado, agora a dama por D1, porque bispo G6 faz uma coisa, crava o peão aqui de F7, tá vindo torre por E6, cheque, olha que fantástico, o peão não pode capturar, aqui se vier rei F8 tá vindo bispo por H6, rei G8, bispo por F7, cheque mate, vou fazer aqui no tabuleiro, se jogar rei F8 tá vindo bispo por H6, rei G8 e bispo por F7, cheque mate, e se jogar outra coisa aqui, em vez de rei F8 jogar cavalo E7, tá vindo torre de B por E7, cheque. Rei aqui em F8, bispo por H6, cheque. Rei G8 e bispo por F7, cheque mate. Então a posição aqui, bispo G6, é um lance que exclama 2 ou 3 vezes. Aí exclama várias vezes. Um lance brilhante aqui do Anand. Atacando com tudo na posição, ameaçando tanto a dama quanto o peão. O Joel Lothier calcula bastante aqui. Segue agora com o lance cavalo E7, tá? Dama F6 também não salvaria, tá? Tá vindo bispo por F7 de qualquer maneira. Rei F8, bispo A3, cheque também. Rei G7, bispo por E6, dando cheque. Com uma posição muito forte aqui pro Anand. Então por isso que aqui depois desse lance bispo G6 maravilhoso, a partida seguiu com cavalo E7 aqui. O Joel Lothier tentando de todas as maneiras aqui, agora bloqueando, eliminando o torre por E6, agora a torre fica protegendo a dama. Uma belíssima saída do Joel. O problema é que o Anand agora segue com dama por D4, torre por D4 e aqui mais um lance que exclama torre D3. Olha aqui o Anand propondo troca de peças agora, né, atacando a torre. E o ponto todo é que se trocar o bispo volta e o bispo do Joel Lothier aqui vai cair com vantagem para o Anand. A partida seguiu com torre D8 aqui pelo Joel. O Anand segue torre por D8 cheque, rei por D8 e agora o bispo que está atacado simplesmente se retira aqui para a casa de D3, bispo D3 e assim no lance 25 Joel Lothier abandona aqui a partida. O Anand fez e acabou
conseguindo aqui aprisionar o bispo do adversário. E o Joel abandonou porque não dá mais, pessoal. Vai perder esse bispo, que sensacional. Aqui teria que jogar bispo por F3, rei por F3. E o Anand iria para um final aqui. Um par de bispos contra cavalo, né? Um rei cortado, uma torre extremamente ativa. Uma posição aqui completamente vencedora aqui para o Anand. Que partida maravilhosa que começou com a perseguição desse bispo lá atrás e terminou com o bispo continuando encurralado, né? Agora, vamos entender a genialidade do lance H6, pessoal. Não é fácil entender a genialidade desse lance, eu vou tentar explicar algumas coisas. Vamos lá. Torre D8 foi jogado aqui pelo Joel Lothier. Por que não jogar bispo G6 direto? Por que H6 primeiro? Vamos ver? Bispo G6, vamos imaginar aqui uma possível continuação. Dama por D1 e aqui torre por E6, cheque, né? Indo para essa sequência. Rei F8, bispo A3, cheque, por exemplo. Aqui poderia continuar com cavalo E7. E as pretas se seguram. Depois de torre de E por E7, por exemplo, dama por F3. E aqui as pretas conseguem ficar perseguindo aqui o rei para cima. Rei E1 não dá para jogar, senão torre D1 entrega checkmate aqui na hora, né? Mas aqui dá para ficar cercando o rei. Por exemplo, rei G1, dama F1, cheque. Né? Vai ficar brincando de pega-pega aqui, ó. Rei H2, dama H1, cheque. Rei G3, dama H3, cheque. Aqui não dá para ir para F4, hein? Dama F4 tá vindo dama F3, cheque. Aqui só vai ter rei G5, opa, se vier para F4, vem dama F3 cheque, G5 e dama F6 cheque mate, tá? Então aqui teria que continuar, brincando de pega-pega aqui, rei F2, dama F3, e aqui vai ficar fazendo, né? Então aqui, ciranda, cirandinha, tal, pega-pega, qualquer coisa que você quiser imaginar aí, era o que ia acontecer, empate, né? Então realmente não dá para jogar o lance bispo G6 direto, olha que sensacional. Então, por isso, aqui outra coisa que a gente pode pensar, né? Ah, vamos logo aprisionar esse bispo aí, vou colocar mais uma defesa aqui. Eu vou jogar a dama em E1 e também fico ameaçando sacrificar lá em E6 e tudo mais. Aqui também não funciona. O Lothier poderia seguir com o bispo por F3. A torre não pode capturar o bispo porque está cravada. Depois de rei por F3 estaria vindo dama F4, cheque, rei G2. Cavalo por E3, cheque, bispo por E3 e dama por G4. E aqui, apesar, né, de ter dois bispos aqui para uma torre, por conta do rei exposto do Anand, a gente pode dizer que o Joel Lothier teria uma posição aí interessante. Poderia continuar no jogo, né? Dama G3, troca as damas, joga um torre D7. Seria uma possível continuação aqui com igualdade. Se cheque, a torre volta. E se torre B7, torre D7. Aqui o Lothier teria 3 peões a mais na posição, seria realmente... teria ainda a chance de contra-jogo, né? Então também não dá para seguir com lance como o dama E1. H6 é brilhante aqui, opa, cadê um pouquinho mais para frente, torre D8. H6 aqui é brilhante, é sensacional, porque estoura aqui, expõe o rei para depois a vinda do bispo, né? Aqui também G6 não funcionaria, né? Ah, vou manter tudo fechado. Aqui estaria vindo o bispo por G6 de qualquer maneira, né? Bispo por G6 de qualquer maneira e se dama por D1, mais uma vez aquela sequência, torre por E6 cheque, rei F8, aqui dá para fazer torre por F7 cheque, rei G8, torre G7 ao peão dando apoio, rei F8, bispo A3 cheque, e agora é sair cobrindo, só postergar o inevitável, C5, bispo por C5, aqui pode jogar a torre, né? Torre D6, aqui você não precisa nem capturar essa torre, joga um torre E8 aqui, checkmate, né? Então realmente... Aqui H6 é um lance maravilhoso do Anand, muito criativo. Né? A gente viu que depois de G por H6, aí bispo aqui faz toda a diferença, né? Porque vai ter depois de torre por E6, tem o bispo entrando e atacando o rei adversário, abre a posição, né? Isso aqui foi sensacional. E mais uma vez a sequência como seguiu na partida, cavalo E7, troca as damas, propõe a troca de torres, troca as torres e volta o bispo. Assim, simples assim. Beleza, pessoal? Esse é o Anand, essa é conhecida aí como a partida imortal do Anand. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você tem sugestões aí de partidas do Anand que você gosta muito, coloque aí na descrição do vídeo, tá bom? E a gente vai fazendo aí essa playlist das melhores partidas de Viswanathan Anand, a lenda do xadrez indiano. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,